Olá, o assunto é carros e o tema de hoje: por que pagar cada vez mais caro por status? Aqui no Brasil a gente ouve muito falar que carro é status e observando o comportamento de muitas pessoas, a gente observa que muitos acabam comprando um carro pela questão da imagem, pensando em impressionar amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos. Ou então na hora de chegar num evento, na porta de um restaurante. Mas será que isso faz sentido? Vamos conversar sobre esse assunto então? O meu nome é Leandro Mateira e eu sou consultor automotivo pessoal na Carro e Dinheiro e autor do livro digital Como Escolher o Seu Carro Ideal. E a ideia aqui é justamente tratar desse assunto que é muito importante porque os carros no Brasil são os mais caros do mundo para comprar e para manter, e em função do posicionamento do mercado, muitos deles ficam ainda mais caros. E para você que dá valor ao seu dinheiro e quer escolher bem um carro, é importante entender os motivos que estão relacionados a esse cenário para que você possa tomar melhores decisões na hora de escolher o seu carro e também de mantê-lo. Então vamos lá, vamos seguir aqui, e o importante de cara é comentar a importância que tem sido dada para o consumo emocional. E o consumo emocional tem vários aspectos que são muito importantes. Inclusive, eu vou fazer dois comentários sobre dois pontos que estão aqui nessa revista da Quatro Rodas, nessa revista edição 664. Tem dois pontos aqui bem interessantes que eu vou comentar daqui a pouquinho, mas vamos lá. Vou resumir aqui como tem sido o consumo na nossa sociedade. A gente observa que ele tem sido muito baseado nos desejos e não nas necessidades. E os desejos são infinitos, ao contrário das necessidades. E o que acontece é que isso daí vem desde, né, do período posterior à Primeira Guerra, que tem se intensificado, mas aqui para o nosso foco é importante entender que o consumo emocional se baseia muito na questão da vinculação do ego, da nossa imagem aos bens. Então, muitas decisões de compra acabam ocorrendo como? As pessoas compram um bem, um carro, pensando no que os outros vão pensar, em qual vai ser a imagem que essas pessoas vão ter em relação às outras. E isso daí não faz sentido, acaba sendo um aspecto bastante problemático e mostra como os carros têm sido considerados bens posicionais da nossa sociedade. O que são esses bens posicionais? São bens que trazem algum atributo, algum valor que acaba sendo valorizado pelas outras pessoas. Então é uma longa cadeia, começa com tênis, com a roupa de marca, passa pelo carro, chega em imóveis sofisticados. E isso daí, inclusive, para quem já leu o célebre livro Pai Rico e Pai Pobre, recomendo a leitura, o autor lá tem um termo muito interessante, ele chama isso de corrida dos ratos, que é basicamente o lance das pessoas trabalharem para consumirem cada vez mais produtos dos quais elas muitas vezes nem precisam, mas elas acabam correndo, né, numa atitude desenfreada, buscando novos bens que podem trazer algum status para elas, mas isso acaba fazendo com que a vida delas as vidas sejam orientadas para o consumo, e algo que não faz sentido. E aqui na nossa realidade no Brasil, a situação é mais complicada porque, como eu já comentei, nós temos os carros mais caros do mundo, tanto para comprar como para manter, e isso daí é algo que traz reflexos muito significativos, porque muitos desses carros acabam não tendo um padrão de qualidade interessante. E eu quero mostrar aqui uma matéria muito surpreendente. Vou deixar o link aqui na página aqui no YouTube, você pode clicar e ver essa matéria que é muito impressionante. Eu vi essa semana, ela foi publicada pelo canal Car Throttle nos Estados Unidos, mas você pode clicar e dar uma olhada nas fotos dos carros que estão lá, que você vai ficar impressionado, porque é o seguinte, a matéria é sobre carros que seriam, uma lista de carros que seriam considerados confiáveis e acessíveis para jovens universitários nos Estados Unidos. Então, você clicando ali no link, você vai observar algo bem impressionante. Vai ver que nessa lista estão carros como Honda Civic,
Nissan Sentra, Volkswagen Jetta e olha só, carros como Honda Accord e Toyota Camry. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil um Toyota Camry 0 km está na faixa dos R$150 mil. E olha como é impressionante esse contraste que a gente observa em relação ao mercado americano. Lá esse carro, né, ainda que usado, mas está sendo recomendado para jovens universitários como um carro acessível e confiável. Então é algo muito impressionante. Aqui no Brasil a situação não é complicada só no preço de compra. Para manter também é algo difícil. Então eu queria comentar que uma das matérias na Quatro Rodas, aqui tem uma matéria sobre o usado do mês nesta edição e ao Mercedes-Benz Classe C. E aqui o que me chamou a atenção tem uma seção aqui chamada Onde o Bicho Pega, que fala dos pontos críticos que todo carro possui. E aqui, ao falar dos amortecedores, eles indicam para que o comprador se certifique bem do bom estado dos amortecedores, pois um par novo não sai por menos de R$7 mil, o par de amortecedores aqui desse carro. Então, as decisões de compra precisam ser muito conscientes. E os meus clientes que me procuram na consultoria Carro e Dinheiro, você pode acessar o site www.carroedinheiro para saber mais sobre o funcionamento. Eu converso com eles pelo Skype, faço uma entrevista antes de indicar o relatório com as 3 melhores opções de carro de acordo com o perfil de cada pessoa. Então eu converso muito com eles pelo Skype, sou eu mesmo que presto esse serviço e ouço muito realmente como as pessoas que valorizam o seu dinheiro ficam numa situação bastante complicada nessa realidade brasileira. E eu procuro orientá-las buscando as melhores alternativas dentro desse cenário. E por quê? Porque a existência desse cenário tem motivos. E o principal deles é que os consumidores estão dispostos a pagar pelos preços praticados aqui no Brasil. Então, se efetivamente há demanda, tem gente que valoriza essa questão de status, como um executivo de uma fabricante já disse no passado, a tendência é de que os preços se mantenham. E ainda no sentido de que os carros têm um fator relevante como bens posicionais, outro dia eu vi uma entrevista também de um outro presidente de uma fabricante e ele comentava sobre o futuro dos carros, que ainda existiria muito espaço para a existência dos carros porque as pessoas ainda permaneceriam buscando se expressarem por meio da propriedade desses carros. E então é por isso que é muito importante ter consciência na hora da escolha. E por fim, também uma outra entrevista de outro presidente de uma fabricante, e ele comenta que os carros premium apresentam para elas uma rentabilidade 5 vezes superior ao de um modelo generalista, no modelo mais básico. Então, a responsabilidade do consumidor é muito grande. E não é à toa que a gente já foi motivo de piadas na Forbes, falando sobre os preços altíssimos praticados aqui no Brasil e que os consumidores aceitam pagar pensando que comprar um Cherokee, por exemplo, representa status, que não é verdade. Então, é muito importante prestar muita atenção nos aspectos emocionais para que você faça uma compra consciente. E para completar a outra observação que eu iria fazer aqui sobre a revista, é uma matéria aqui falando sobre as tendências para o mercado de SUVs, e nessa matéria o senhor Roberto Akiyama, vice-presidente comercial da Honda, ele tem uma citação dele no seguinte sentido: as pessoas desejam ser vistas. Então, comentando sobre a tendência de compra de SUVs, e isso mostra também que o fato de alguém querer ser visto não tem nada a ver com as necessidades, com as suas prioridades em relação ao carro, e é por conta disso, da importância dos fatores emocionais, que no meu livro, que eu publiquei recentemente, chamado Como Escolher o Seu Carro Ideal, esse livro está disponível no site www.oseucarroideal.com.br. Lá eu deixei um capítulo inteiro para tratar com mais profundidade dessas questões envolvendo os aspectos emocionais,
porque nós, como seres humanos, somos muito influenciados pelas emoções. E eu não acho que elas devem ser excluídas, que as compras devem ser somente racionais. Não, eu acho que diante da realidade que a gente tem no Brasil, primeiro a gente tem que atentar para as prioridades e depois a gente procura conciliar o lado emocional. Nesse livro também tem uma entrevista bônus com uma estudiosa, especialista em psicologia do consumo, e a gente tratou de muitos aspectos muito interessantes que fazem com que a gente olhe para os carros e para outros bens de uma forma totalmente diferente. Então convido você a conhecer o livro Como Escolher o Seu Carro Ideal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Até mais!